Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia a todos. Nós do programa Manhã com Coração de Pai, nos reunimos nesta quinta-feira, dia 7 de abril, para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São João Batista de La Salle. Rezemos juntos o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo. O Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos e minhas irmãs, o interessante da reflexão do dia de hoje é que Jesus ele nos chama a confiar plenamente nas palavras do seu Pai, que é Deus. Então Jesus diz assim para nós: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então Jesus não está falando a princípio da morte física, mas sim Jesus está falando daquilo que mais importa, da nossa alma, da morte da alma. Então, ou seja, Jesus fala assim: aquele que guardar as minhas palavras jamais verá a morte. Porque as palavras de Deus são palavras de vida, palavras que nos direcionam, palavras que nos tiram do nosso, muitas vezes da nossa escuridão, das nossas tristezas, mas as palavras de Jesus, as palavras de Deus é aquela que traz vida e consola o nosso coração. Então Jesus diz assim para nós: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
Então, assim como Jesus, que é o nosso exemplo, ele morreu e ressuscitou e venceu essa morte, nós também, quando nós, pela graça dele, morremos, nós também ressuscitaremos com Jesus. Então, a morte não tem mais poder sobre nós, a não ser a morte física. Mas Jesus tem nos chamado a uma vida espiritual com ele, no céu. Então, aqui Jesus está falando propriamente dessa vida eterna com a alma. Então, ele se preocupa com a nossa alma que irá junto dele quando nós, pela graça de Deus, ele nos chamar. Então, aqui o Senhor ele tem nos chamado a guardar essa palavra que dá vida ao nosso coração, essa palavra que nos traz essa direção, esse direcionamento para que a gente possa viver bem. Então, Jesus ele diz assim, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então é uma promessa, Deus ele não mente. Então é uma promessa de Deus para nós, uma promessa de Jesus para nós. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, naquele tempo, aqueles judeus que estavam naquele período, estavam discutindo com Jesus, né? Porque Jesus fala, olha, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então aquele judeu está dizendo, caraca, quem é você para dizer isso? E Jesus diz e ele deixa muito claro para aqueles judeus que eles estavam sendo mentirosos, que eles tinham uma vida devassa. Então por isso que eles falam, olha, se vocês guardarem e acreditarem nas palavras do Pai, vocês terão a vida eterna. Então, Jesus mesmo, ele nos chama nesta manhã a ter essa reflexão para que a nossa vida esteja em conformidade com as palavras de Deus, com a palavra do Pai, com a palavra na qual a Santa Igreja nos dá a graça de meditarmos todos os dias. Então, todos os dias é um tempo de conversão, todo dia é um tempo novo na qual o próprio Cristo nos dá essa chance de poder abrir o nosso coração através da reflexão, abrir o nosso coração através das reflexões do dia a dia, para que a gente possa deixar com que o amor de Cristo possa transbordar no nosso coração. Então, que nesta manhã, que nesta tarde, que nessa noite, que nesse dia que nós estamos escutando essa reflexão, deixemos com que o amor e a palavra de Deus tome conta do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia a todos. Desça sobre vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor.